Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do Núcleo Estudantil Ágora e eu estou aqui novamente, sim eu, Vitor Fernandes, para falar mais uma vez com vocês. E antes de tudo eu gostaria de pedir desculpas para qualquer barulho que vocês ouvirem de fundo. Hoje eu estou gravando num horário mais de pico, ainda já está de noite, mas ainda tem bastante movimentação e tudo mais. Geralmente eu gravo de madrugada, mas enfim. Bom, vamos lá. Eu estou aqui hoje para falar com vocês, junto com os meus amigos. A gente está aí o mês inteiro falando sobre história africana, história negra, porque nós temos esse mês, o mês da consciência negra, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre Mali e Songhai, exatamente, Mali e Songhai, que são dois impérios que dominaram a parte ocidental da África, né? E, cara, por que é tão importante falar desses impérios? E de outros também, mas que eu não tenho tempo para falar aqui, eu vou falar no final. Mas vamos começar. Bom, primeiramente é importante a gente falar sobre o Mali atual, né? Porque hoje em dia existe um país na África chamado Mali, né? O Mali atual, né, o país cuja bandeira é essa daí que vocês estão vendo, ele é resultado da fusão de territórios, vários territórios, né? Que lá na Idade Média, isso aqui é tudo África da Idade Média, tá, gente? Lá na Idade Média, pertenceram ao reino de Gana, Mali e Songhai, que foram grandes reinos da África Ocidental. Para quem não sabe, a África Ocidental é aquele pedaço ali do norte da África, aquele pedaço que se projeta um pouquinho para fora, sabe? Que encaixa direitinho no Brasil, que o Brasil encaixa direitinho embaixo dele. Então, é aquele pedaço ali que é a África do Norte, né? A África Ocidental. Bom, é sobre esse pedaço que a gente está falando aqui, né? E essas fronteiras do Mali atual, elas foram traçadas naquela coisa que a gente lembra, né? Daqueles movimentos imperialistas, né? Foram traçadas por europeus. Então, assim, a gente tem o Mali atual formado daquela forma, naquela geografia, por essa questão de partilha, né? Bom, continuando, vamos falar um pouquinho primeiro sobre o Império de Mali, o Império Mali, né? O Império Malinke. O Império Mali, como a gente pode ver aqui, ó, esse aqui é o desenhozinho dele, ele se fez seguindo o rio Níger, né? Como muitos impérios africanos, era necessário ter um rio próximo para se domar, você doma o rio, você sabe usar o rio, os recursos daquele rio, mas é muito importante para haver uma prosperidade numa área que é desértica, né? Então a gente tem esse crescimento do Império Mali do século XIII ao século XVI. No século XIII ele já era um império, né? Já começou a se constituir um império, e eles dominaram grandes cidades africanas que eles dominaram, são essas aqui citadas, Kombi Salé, Gené, eu não sei falar direito, Timbuktu ou Tombuktu e Gao. São as cidades mais importantes, né, que eles teriam dominado, né, no Império Malinke. Eles tiveram forte influência islâmica desde sempre, porque a gente sabe o quê? Que a expansão islâmica ela vem do Oriente Médio ali pelo norte da África, lá no século VII, século VIII, e a gente tem aqui uma influência que já existia nesse local, nessa África Ocidental, do Islã, né? E de costumes árabes em alguns lugares. Alguns lugares foram islamizados, outros foram arabizados e outros foram islamizados e arabizados, né? O reino de Mali ele vem de o império, né? O império de Mali, ele vem de um reino chamado Kangaba, que se torna depois o Império Mali, né? E como eu disse, ele vem seguindo o rio Níger, né? Ele não segue o rio inteiro, mas um bom pedaço do rio ele segue. Poderia ser considerado, né, um império da Eldorado africana, né? Timbuktu, durante a época do Império Mali, foi construído lá, até mesmo, eu coloquei aqui no final, uma universidade, né? Claro, aos parâmetros medievais da época, né? Mas foi construída uma universidade. E por que a Eldorado africana? Reza a lenda que o imperador, né, o Mansa, o imperador de Mali era um Mansa, né? O Mansa mais famoso de Mali, vulgo Mansa Musa, né? Ele era muçulmano e ele fez uma peregrinação até Meca. Isso faz parte dos pilares do Islã. Fazer uma peregrinação até a cidade de Meca, lá no Oriente Médio. Ele fez essa peregrinação,
foi daí, do império dele, até o Oriente Médio, depois voltou, e dizem que nesse caminho ele levou gente pra caramba, ouro pra caramba, e saiu distribuindo ouro pelos lugares, e reza a lenda que quando ele passou lá pelo Egito, por ali, né, naquela divisa entre África e Oriente Médio, ele distribuiu tanto ouro que ele teria feito o preço do ouro cair, de tanto ouro que tinha dele ter distribuído, né? Então, o Império de Mali tinha muito forte esse comércio do ouro, o comércio do sal, né? Seguindo também o curso do rio para fazer comércio, e é muito ouro, essa região tinha muito ouro, né? Tinha, né? Porque a Europa destrói tudo que ela toca. E bom, eles eram donos de diversas rotas comerciais aqui do ocidente, da África Ocidental, né? Rotas que iam para o norte, para o sul, lá para o Oriente Médio, que faziam comércio de ouro, de sal, enfim. O povo do Império de Mali seria o povo Malinke, e também descende do Império de Mali o povo Mandingo. E o imperador, como eu disse, era um Mansa, né? O título de imperador era um Mansa. Aí a gente tem o Império de Songhai, outro império muito importante, muito grande, maior até, imagino eu, que o Império de Mali, que tomou, como a gente pode ver aqui, as cidades mais importantes do Império de Mali, né? O Império de Songhai, os Songhai como um povo, né? Como eu coloquei aqui no século XII, como um povo e um pequeno reino, eles estão situados na cidade de Gao, essa cidade aqui, e depois de um tempo, eles são dominados pelo Império Mali, no século XIII, e lá para o século XV, o imperador, né, o líder do povo Songhai, o Sunim Aliber, o Grande, ele começa com uma perspectiva expansionista e ele vai tomando territórios, vai tomando lugares, até o ponto em que ele toma Timbuktu, a grande cidade, né, um dos grandes polos de comércio de Mali, e onde tinha a universidade, inclusive, para você ver quão importante era, e depois ele toma também as outras cidades que eram de grande importância para o Império Malinke. E também, ó, como a gente pode ver, seguindo o rio Níger. Só que ó, ele pega um pedaço bem maior do rio, vem quase até o final dele aqui na parte ocidental e vai ó, quase no início dele aqui também, na parte oriental do Império. Bom, também tinha um comércio de ouro e sal, né? Eles conseguiram controle sobre mais rotas ainda do que o Império Malinke tinha, né? Sobre a maior parte das rotas de comércio da África Ocidental, o Império de Songhai tinha controle. Então, era, um império muito rico e muito próspero, né? E, claro, também tinham forte influência islâmica, assim como o império que estava lá já e que eles acabaram anexando ao seu, que era o Império de Mali, também tinha influência do Islã. Todos os impérios desse pedaço aqui sofreram certa influência do Islã. E no século XVI, esse é um império grande, mas que dura de forma estável menos tempo que o de Mali. No século XVI, eles são dominados pelos marroquinos, que vieram do norte. Eles vieram aqui do norte da África. Eles vêm dominando todo mundo e pegando geral, invadindo a região saariana, que essa região aqui é saariana. E, nossa, passando o rodo e dominando tudo. Agora, por que a gente fala desses impérios, né? Por que esse tópico descendentes de reis? Esse tópico, para você que é aqui meu amigo, para você que está assistindo esse vídeo, você que é negro, né? Ou preto, como você preferir ser chamado, depende de como a pessoa prefere, né? Eu gosto muito de lembrar a você, meu amigo, que você descende disso aqui, ó. Isso aqui tudo é império. Tudo império. Aqui, ó, Songhai, aqui grandão. Esse amarelo aqui mais clarinho é Mali. Esse laranja mais escuro aqui é Gana, né? Que hoje em dia o Mali atual ele pega esses 3 territórios aqui, território que era de Mali, que era de Songhai, que era de Gana. E a gente tem vários outros impérios aqui nesse pedaço aqui de África Ocidental. E é desse pedaço aqui de África Ocidental que a gente tem muita saída de escravo também, nas épocas de escravidão. Ou seja, os seus ancestrais são imperadores, são grandes civilizações. Escravizaram, torturaram e mataram essas grandes civilizações, porque é isso que o europeu faz. Mas você descende de impérios, cara, vários impérios, entende? Então, assim, é importante no mês da consciência negra a gente conscientizar as pessoas, todas as pessoas, né, que as pessoas negras descendem de impérios também. Se você acha que pessoas negras, se você é negro e acha que você descende só de escravo, não, cara, o seu passado é de grandeza também. É claro que tem um pedaço de escravidão nesse passado,
mas o seu passado é de grandeza, é de impérios, é de civilizações grandes, de, pô... Cara, alguém por acaso já parou e falou pra você que existia uma universidade, uma faculdade dentro de um império africano? As pessoas não falam disso, sabe? Elas esquecem de citar essa parte porque o movimento racista da nossa sociedade é fazer com que as pessoas negras pensem que elas descendem só de escravos, né? Quando na verdade elas descendem de grandes impérios. E tem outros impérios, a gente pode ver aqui, ó, o império de Axum aqui embaixo, né? A gente tem o próprio Egito aqui em cima, que aqui já era um Egito ptolemaico, né? Porque é uma época medieval, né? A gente tem outro, ó, o Reino do Congo aqui embaixo, a gente tem outros impérios aqui, Império do Zimbábue aqui no sul. Então a África é repleta de impérios. Impérios. Os europeus escravizaram essas pessoas. Mas você, cara, descende de imperadores. Coloca isso na sua cabeça e olha como é legal, não é, mano? Dá uma perspectiva de Pantera Negra para a realidade, né? Então, bom, vamos para a nossa referência bibliográfica aqui, que é a História Geral da África, volume 4, capítulos 6 e capítulo 8, um capítulo sobre Mali e um capítulo sobre Songhai, e uma das imagens que eu peguei muito boa, de um site muito legal, né, da UFG, que é só você acessar africaarteeducação.criar.ufg. É muito legal, acessem. É um site de 2015, 2016, mas é muito maneiro, o conteúdo que tem lá é demais. Pessoal, um beijo, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu falei bem rápido. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Se eu falei alguma besteira, peço perdão, pode deixar no comentário também. Compartilha esse vídeo com todo mundo. E, gente, comenta mesmo, tá? É pra comentar. E gostaria de deixar avisado que eu tenho que deixar avisado que sofreremos mudanças no ano que vem. 2021 vai ser um ano de mudanças, um ano em que o nome do núcleo vai mudar, um ano em que diversas coisas vão mudar, tá? Espero que vocês gostem quando esse momento chegar, tudo bem? Bom, é isso. Muito obrigado, um beijo e até a próxima.